Que bom que você está com a gente para esse podcast aqui da Delagiado. Nós temos o desejo e o compromisso de levar até você boa informação, a palavra bíblica, a história que inspira, e Deus tem nos abençoado sempre com convidados especiais. Hoje não é diferente. Eu sou o Daniel Fisch, sirvo aqui como pastor e tenho a alegria de receber hoje um amigo, pastor Felipe Daniel. Que alegria tê-lo aqui, meu amigo Felipe. Pastor Daniel Fisch, alegria minha de estar sendo honrado com esse convite e ter esse momento tão construtivo, oportuno, para deixarmos aqui reflexões, pensamentos e a nossa contribuição. É muito bom estar aqui de verdade mesmo. E é um prazer em revê-lo, rever sua família, seus filhos, saber que vocês estão bem cuidados pelo Senhor. O prazer é todo nosso. Felipe Daniel, nós nos conhecemos já há alguns anos. Verdade. Mas eu sei que você prega no Rio Grande do Sul, especificamente, há muito mais tempo do que nos conhecemos. Verdade. E também sei que você é relativamente jovem. Há quantos anos Felipe é ministro do Evangelho por esse Brasil afora? Pastor, ano passado completamos 18 anos. A minha primeira experiência ministerial de forma ordenada foi no ano de 2004. E de lá para cá estamos desenvolvendo aí, completando 18 anos, atendendo essa nação. O Brasil é muito grande. As experiências nacionais mudaram bastante. Todos esses anos, pelo menos 4 grandes mudanças foram nítidas, bem perceptíveis, né? E aqui no estado do Rio Grande do Sul também. Ainda complementando aqui a minha resposta, no Sul a minha primeira vez foi em 2008. Então já são quase 14 anos, 13 anos completos servindo aí. Quais são as 4 mudanças que você observa? Pastor, observando esse período, nós tivemos uma mudança institucional. Eu percebi ela ali entre o ano de 2009 a 2011. Modelos de igrejas norte-americanas, eles trouxeram uma nova dinâmica para a liturgia. E algumas igrejas em São Paulo, não de forma imediata, mas conseguiram inserir essas mudanças de forma saudável em sua liturgia, né? É uma mudança institucional também. Algumas questões de departamentos, a introdução dos grupos, dos PGs, dos grupos de casa, foi uma outra mudança que eu presenciei nesse período ministrando. E não foi só no estado de São Paulo. Eu presenciei ela em Santa Catarina, Rio de Janeiro, muito forte, Minas. Eu frequentei cultos em lares que eram cultos em pequenos grupos, né? E igrejas grandes, relevantes, trazendo para dentro de si esse comportamento institucional, essa nova dinâmica institucional, essa nova liturgia, o que repercutiu em um novo modelo, não de adoração, mas em um novo modelo cultico. Mudou a experiência cultica, né? Que seria uma terceira mudança. E a quarta, a nova geração que está aí, né? A nova geração já está aqui, já está em trânsito, ela convive conosco, e aí a gente pode conversar bastante sobre isso, que eu tô fervendo, né? Vamos lá. Mas vamos chegar lá, tá só começando. Tá só começando. Mas essas mudanças foram nítidas, pastor. Foram nítidas, inclusive dentro da Assembleia de Deus. Eu tive minha experiência inicial numa igreja presbiteriana, né? A minha conversão se deu numa presbiteriana. E depois eu fui para a Assembleia. O princípio foi o Ministério de Madureira, em São Paulo. Segura aí, Lucas Reis. Como é que dizia o Rezende? Põe exclusivo. O pregador mais pentecostal converteu numa presbiteriana. Fala mais sobre isso, Felipe. Fala mais sobre isso. Um abraço para os irmãos presbiterianos que estão com a gente aí. Como é que foi esse começo e por que a transição para a igreja pentecostal? 2002 para 2003 tinha um evento no Brasil muito forte. Eu não sei como que eu faço citações aqui. À vontade.
tinha um evento chamado Skol Beats, né? Era um evento que reunia jovens e tinha, na época, muita música eletrônica. Entrou no Brasil as raves, né? O cara entrava ali quinta-feira e saía segunda-feira das raves. E meu irmão foi em uma delas. E no decorrer de algumas dessas edições da Skol Beats, o meu irmão, ele teve uma experiência, né? Uma experiência de jovem, uma experiência leviana, entendeu? E ele contraiu uma doença sexualmente transmissível. E nós ficamos impactados em casa. A AIDS estava arrebentando, MTV falando de AIDS o dia inteiro, programas escolares falando sobre a prevenção, uso de preservativo, AIDS. A Jovem Pan falava muito. 2000 a 2005 explodiu, né? Era um marketing forte sobre isso. Então nós achávamos que ele estava com AIDS. Ele saiu de 84, 85 quilos, não me lembro. Eu sei que ele ficou com 46 ou 47 quilos. Emagreceu assim, abruptamente, o cara. E aí ele tinha ele tinha um resultado de exame para pegar. E esse resultado seria, eu não me lembro exatamente, mas 4, 5 dias. E em uma madrugada, umas 3 horas, 3:30 da manhã, ele levantou, bem magro, me chacoalhou. Eu dormia no chão e ele na cama. Me chacoalhou e falou: o mano vai morrer, o mano vai morrer, o mano vai morrer. E as lágrimas dele batiam no meu rosto, assim. A lágrima dele batia no meu rosto. E uma pessoa, quando chora, a lágrima é quente, né? A lágrima dele estava gelada. Era lágrima com suor. Ele tremia, assim. E aí ele falou assim para mim: me leva na igreja. Me leva na igreja. E atrás da casa dos meus pais tem um colégio, Dora Peretti de Oliveira. Descendo o Dora Peretti tem uma presbiteriana atrás de casa. E aí eu falei para ele assim: nós não vamos na igreja, porque nós não íamos na igreja. Aí ele falou assim: atrás de casa tem a igreja, amanhã me leva na igreja. E aí nós fomos. Quando nós entramos na igreja, eram umas 2 horas da tarde. E uma porta ficou aberta, só uma portinha aberta, e ele ficou olhando da varandinha do quarto dele, da parte de trás da casa do meu pai, para ver a hora que a igreja ia abrir. Na hora que abriu, ele foi falar para mim: abriu a igreja. E aí nós fomos até lá. Eu lembro que ele estava com um capuz, uma blusa, um capuz bem magro, e eu fui com ele. Eu tinha 13 anos, ele 19. Quando nós entramos, uma senhora veio sorrindo. O nome dela é Maria Conceição. Ela veio sorrindo. E ela disse assim: eu estava esperando vocês aqui. Eu tomei um susto. Como é que ela estava nos esperando, sendo que eu não conhecia ela, não tinha agendado ir lá e não tinha programação nenhuma? Aí ela disse assim: hoje de madrugada eu estava orando e Deus me mostrou 2 jovens entrando aqui. E eu estou aqui esperando vocês. Glória a Deus. Uma presbiteriana. Uma mulher crente que eu amo, tenho amizade, é uma pessoa muito especial, muito querida da nossa família. E aí ela liberou uma palavra profética. Ela disse assim, para um Deus tem uma cura, mas para outro Deus tem as nações. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja consciente do que eu estava fazendo, e foi a primeira vez que eu ouvi uma profecia. Só que ela não falou as nações e ponto. Ela falou: eu vejo a bandeira do Brasil pegando fogo. Dentro de uma presbiteriana, falar uma coisa dessa é real, pastor. Papai, quando decide fazer... É real. E eu fui batizado dentro da presbiteriana no Espírito Santo. E aí, quando eu tive a experiência do batismo, aí eu decidi sair. Eu mesmo já tinha consciência, já tinha se passado 8 meses, e eu tinha consciência do que estava acontecendo. Aí eu decidi sair. Aí minha mãe, que estava afastada há mais de 7 anos, voltou, através da minha influência, da influência do meu irmão, já como cristãos, já como convertidos e conscientes do ato da conversão. Aí a minha mãe foi para a Assembleia, que ela era da Assembleia. Então eu, um adolescente, 13 para 14 anos, acompanhei a mãezinha, mas consciente de que eu estava fazendo uma mudança de denominação. Foi assim que aconteceu. Que lindo, Felipe. Sabe que esse é um ponto interessante, porque nós construímos as nossas cercas denominacionais, né? Os nossos sistemas, e
as interpretações elas são as mais diversas, então a gente não vai exaurir o assunto aqui se a gente entrar nesse ponto, nem a ideia, né? Mas como é lindo ver Deus inspirando pessoas em igrejas tradicionais, reformadas. Há pouco eu estive num evento e eu vi muitas pessoas de igrejas que a matriz teológica, doutrinária das suas denominações é cessacionista. Mas eu vi os jovens lá no evento clamando por Espírito Santo. Uau. Então, isso nos convida a pensar. O Deus que é imutável na história, o Deus que é imutável na essência, no caráter, ele se move na história. Se move. Se move. Mas não vamos falar dos irmãos presbiterianos, metodistas, anglicanos. Vamos falar dos pentecostais, que é a nossa casa. Enquanto, às vezes, nós estamos, em nome de uma maturidade, sufocando a manifestação dos dons, questionando tudo, repito, em nome de uma maturidade, como se tudo fosse meninice, o Espírito está soprando, o vento está soprando em outros arraiais. Está. Como é que você vê isso, Felipe, viajando o Brasil e outros países? O pentecostalismo, que é o tema do nosso final de semana aqui, e por isso você está aqui. Como é que você vê esse pentecostalismo? Nosso tema aqui é pentecostalismo para hoje. O que muda? Muda alguma coisa? O pentecostalismo está crescendo, está diminuindo, está centralizando? Qual é que é a tua percepção de alguém que viaja o Brasil e outros países sobre esse tema especificamente? Pastor Daniel, Jesus teve um encontro de madrugada com duas pessoas, mas a primeira foi Nicodemos. O diálogo foi um diálogo direto e foi um diálogo de pessoas que conversavam temas de altíssimo nível para a época e para as questões envolvidas no dia a dia de ambos, tanto de Jesus como de Nicodemos. E Jesus utilizou-se de uma explicação do fenômeno do vento para mostrar para Nicodemos que não é possível institucionalizar as manifestações do Espírito Santo. Não é possível, Nicodemos, você dizer aonde o vento vai soprar. Ele assopra aonde ele quer. Então não somos nós que iremos falar, assopra aqui e não assopra lá. Assopra lá e não assopra aqui. Não. Jesus está dizendo que existe uma autonomia nele em assoprar aonde ele deseja fazer o seu vento ser sentido e a sua intensidade ser experimentada. Essa é a ideia. Então, quando eu olho para os episódios pentecostais no Brasil, para esses últimos anos, as experiências que eu tive na Argentina, inclusive mês passado, no Panamá, nos Estados Unidos, eu resumo a minha fala em uma frase: não é possível institucionalizar as manifestações do Espírito Santo. Não é possível. E as igrejas estão sabendo lidar com esse novo de Deus, se é que podemos chamar assim? Porque, vamos lá, os nossos missionários fundadores, quando chegaram no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles não vieram como assembleianos, mas aquela instituição não conseguiu entender aquele mover do Espírito. Embora não tivessem estado pessoalmente lá na Rua Azusa, aquele mover os alcançou, os incendiou, e eles chegaram aqui convictos disso. E quando você... É como quando você nasce de novo, né? Quem tem uma experiência real com Cristo não tem como segurar isso, controlar. É uma nova vida. E quando um coração é incendiado pelo Espírito Santo, é da mesma forma, muda totalmente as prioridades, né? O avivamento altera as prioridades. Não dá para domesticar isso. Exato. E naquele tempo, apenas para fazer um link histórico, aquela denominação não entendeu. E os irmãos foram convidados a se retirar. Como é que as igrejas estão lidando hoje com esse mover do Espírito, que é nítido, porque nós vemos igrejas, convenhamos, nada tradicionais. Sim. Para os moldes da Assembleia de Deus, por exemplo, que é uma igreja centenária e bastante institucional e formal.
Então, nós vemos avivamento em igrejas históricas, nós vemos avivamento em igrejas luteranas, nós vemos jovens totalmente alternativos, de tribos urbanas, mas incendiados pelo Espírito Santo. Como é que as igrejas estão lidando com isso, Felipe? Pastor, no Brasil, o choque, o confronto, ele é nítido. Nós temos aí as mídias mostrando isso semanalmente, diariamente. Agora, existe dentro do denominacionalismo assembleiano, existe pastores reciclando-se, se atualizando dia após dia. O número é pequeno, mas é um número relevante, né? Toda regra tem uma exceção. Então, não estamos generalizando aqui. Claro. Existem pastores que entendem que a atualização, acompanhando os fenômenos caracterizado por essa nova geração que o Senhor descreveu aqui de forma breve, mas muito bem. Então, eles entendem que a atualização que não fere os princípios, ela é saudável. É uma minoria. Mas é uma minoria que já tem representado uma mudança significativa. Vou dar um exemplo. Eu conheço pastores aqui no estado do Rio Grande do Sul que têm mais de 55 anos. Vigente da geração X. Né? Os seus pais foram da geração Alfa. Certo? E eles são homens de 55 a 62 anos de idade que nós podemos ter esse bate-papo aqui. Então, ele entendeu isso. E as dinâmicas culticas, a liturgia das igrejas foram abertas para receber esse novo, desde que os princípios sejam mantidos e não sejam feridos, ultrajados. Isso é legal. Só que nós temos o outro lado. O lado mais conservador, o lado mais tradicional, que entende que houve uma mudança social, cultural, uma mudança em gerações, uma mudança em todos os sentidos externos e internos, mas que não admite ela dentro da denominação. A colisão é imediata. É por esse motivo que nós temos nessas representações, que é a maioria, uma queda de jovens na igreja. Tem público, mas o público jovem é muito pouco. É muito pouco. Normalmente, a gente recorre às instituições como guardiães da tradição, certo? E eu penso que a tradição ela não é ruim por si só. Deus é um Deus que ama a tradição. Claro. Ele instrui o seu povo a passar os ensinos de geração. O Novo Testamento começa com a genealogia, né? Todavia, quando a tradição, que pode ser um dos elementos da cultura cristã, pode ser não, ela se transforma num tradicionalismo e passa a ganhar um peso doutrinário, é muito perigoso. Mas olha que interessante essa percepção, Felipe. A sociologia vai dizer que as instituições elas funcionam como um freio para a inovação. Então, é a missão, ou é uma das missões da instituição, frear a renovação, a contextualização, a modernização, como a gente queira chamar. Então, isso é comum em qualquer instituição. Quando o computador começou a chegar no Brasil, as entidades de classes dos datilógrafos se posicionaram contra, porque eles estavam freando aquela mudança. Olha, isso vai dar muito desemprego. Entendeu? Sim. E eles seguraram por um tempo, mas não puderam impedir aquilo que era inevitável. Então, há mudanças que dizem respeito à vida da igreja que são inevitáveis. Boa. Não tem como impedir o que é inevitável. E a instituição, ao funcionar como um freio da renovação, ela não está atrasando, ela está dosando. Então, quando a gente olha para o direito, por exemplo, que é a minha área, nós temos um sistema de freios e contrapesos nos poderes da República. Um poder equilibra o outro. Apesar que isso aqui já foi para o espaço no Brasil, né? Isso aí agora já é quase piada de mau gosto falar em equilíbrio entre os poderes. Mas, vamos lá. Quando a instituição
abraça e segura a tradição como um valor absoluto, ela está também trazendo para o equilíbrio essa renovação. Porque sem a resistência da instituição, às vezes a renovação caminha para direções desequilibradas. Então, as instituições elas cumprem um papel de equilíbrio. Mas existem fenômenos que são inevitáveis, Felipe. Correto. Dentro dessa fala, nós conseguimos resgatar o ponto histórico wesleyano, né? E o ponto histórico da própria escola bíblica dominical. Tanto o evento wesleyano na Inglaterra, que foi um evento resistido. O que sobrou para o Wesley foram os cemitérios para recebê-lo como pregador. Ele subia sobre as montanhas e embaixo dela ficava um cemitério. E portanto, ele ministrava ali, até que ele conseguiu jovens. Desse número de jovens que eram, para a época, desvirtuados, levianos, iniciou-se um avivamento, né? O outro ponto é a resistência que eles tiveram de fazer a reunião com esses jovens em casas, o que deu início a estudos bíblicos dentro de casas. E não tinha como resistir a esse fenômeno, esse evento. E depois desse evento, institucionalizou-se a escola bíblica dominical. Mas, na verdade, não nasceu a escola bíblica dominical ali. Ali nasceu as escolas técnicas. Eles ensinavam noções de profissão para aqueles meninos que outrora, para a época, eram alcoolizados, prostituídos e levianos. Dali saíram, para a época, sapateiros, cerâmicos, marceneiros, madeireiros, carpinteiros, mecânicos, entende? Construtores. Profissões extremamente atuais para aquele tempo, necessárias. Para aquele tempo, atuais, necessárias e escassas, né? Mão de obra escassa. O que gerou para a Europa a condição das escolas técnicas. Então, tinha como resistir a isso? Seria possível descobrir que dentro desse evento renovador, na proposta espiritual que Deus tinha derramado sobre a vida de John Wesley, haveria o segredo de uma geração que viria a ter uma escola técnica? Jamais. Né? Então eu resgato aí, fazendo uso até da sua fala, esse ponto. E conectando com a tua fala também, Felipe, a gente volta um pouco mais atrás e chega na Reforma com Lutero. E Lutero, querendo alfabetizar o povo para lerem a Bíblia na sua própria língua, acaba lançando as bases da pedagogia popular. Perfeito. Então, eu não sei qual é a tua origem social, mas na minha, sem Lutero, eu não seria alfabetizado. Fantástico. Porque a Igreja Católica só alfabetizava o clero e os filhos dos nobres. E um outro... enfim, né? Então, vamos lá. Que são tanta coisa que vem na cabeça. Foi um avivamento a Reforma Protestante? Foi. Impossível negar. Não tem, pastor, foi... E aí nós precisamos decidir algumas coisas sobre isso. Não, mas Ou é reforma... Antes de você prosseguir, por que a minha provocação? Porque numa visão pentecostal quase mística, que às vezes existe em alguns lugares, o avivamento se resume às manifestações exteriores de poder. As línguas como sinal, aquele culto bem carismático, está me entendendo? Então, essa é uma provocação crítica. Nós temos um contexto de reforma que dá origem a um movimento que não é pentecostal, mas não podemos negar que aquilo foi um avivamento, mudou o rumo da história da igreja. Claro, acabamos de mencionar de forma sociológica a recuperação de jovens levianos. Isso é uma manifestação do avivamento. Eu não preciso falar em línguas para que uma vida seja recuperada. Uma vida recuperada, mesmo sem uma manifestação extrema, esotérica ou estridente, é uma manifestação do avivamento. São luzes, são flashes, são chamas dele, né? Agora, nós temos a domesticação da experiência da espiritualidade. Perdão. Não sei se eu consigo me fazer entender. É como se nós, e aí eu me refiro ao assembleiano hoje, porque é o público majoritário, mas também a todos os pentecostais. Não vou ficar só falando no sentido denominacional. Mas nós, os pentecostais, queremos domesticar manifestações do Espírito dentro do nosso institucionalismo.
Sendo que ele pode estar se manifestando agora em uma universidade e eu não estou sabendo. E ele está lá. Aconteceu em O Asbury. que aconteceu em Asbury? Metodista. Eu preciso dele dentro do academicismo denominacional? Não. Eu volto a repetir, pastor. É nítido. O que Jesus falou é predominante. O Espírito sopra aonde Ele quer. Aonde Ele quer. Eu não sei se o senhor se recorda, com certeza sim. Lembra do Josué Irion? Claro. Um pregador batista fervoroso, missionário. Eu não podia assistir desenho animado por causa dele. Mas vamos lá. O senhor lembra quando ele mencionou o começo da experiência dele? Lembro. Pregando em Capins e em Campos? E como Deus usou aquele homem, hein? Como Deus usou aquele homem. Marcou uma geração, pregadores. Marcou uma geração, pregadores e uma referência, né? Influenciou milhares de missionários. Foi um ato de avivamento, pastor Daniel? Ele era gaúcho, né? Ele é gaúcho. É. Ele está em Fort Smile, me parece. Perto de Pompano Beach. É claro que foi um avivamento. Foi ou não foi? Claro que foi. Ele falava em línguas, pastor? Ele pulava, corria? Então, nós precisamos de ampliar a nossa visão e a nossa concepção. Recentemente um menino falou assim para mim: mano, eu queria ser avivado. E eu falei: é mesmo? O que você quer fazer? Quero falar em línguas, interpretar e profetizar. Eu falei para ele: não é para isso que você recebe o Espírito Santo. E eu vi que o olhar dele sim. Porque ele olhou para mim, ele, né? Ele olhou para mim e falou: mas esse cara... Te viu pregando? Me viu pregando. Eu tenho que... Carismático. Tem que ser isso aí. Eu acho que essa fala agrada a ele. Eu falei para ele: não, isso não é avivamento. Aí ele me olhou profundamente. Não, eu falei: não. Isso é um flash muito pequeno dele. Mas se não for perpetuado na ausência de um congresso, já revela-se que não foi. Foi faísca. Aí ele me olhou. Eu falei: e você frequenta os cultos da sua igreja? É que tem dia. Eu falei: então, o avivamento ele gera frequência, permanência. E aí eu comecei a costurar de uma outra maneira a mentalidade desse jovem. Porque a mídia entrega esse conteúdo dizendo que avivamento pentecostal são gritos e pulos. E não é isso. É caricato. É caricato. Agora, claro, não questionamos a evidência inicial do falar em línguas, não. O revestimento de poder. Essa é a nossa doutrina, é a nossa pneumatologia. Uma identidade nossa. Mas os nossos próprios teólogos pentecostais, falando dos brasileiros aqui, né? Mas mesmo dos internacionais, né? Sei lá, Gordon Fee, enfim, Robert Menzies, eles vão defender claramente que pentecostalismo é uma vida no Espírito. Não tem como dissociar, por exemplo, das virtudes do fruto do Espírito. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Agora, olha que interessante, Felipe. Nós falando sobre essas mudanças, esses novos tempos, esses desafios que surgem para a igreja, né? Nós vemos o Espírito Santo soprando na Ásia, na igreja oriental. O epicentro do evangelho não está mais no Ocidente. Não. Então, ontem, um dia antes de hoje que estamos gravando aqui, nós recebemos aqui na nossa igreja irmãos da Ajuda Barnabás, o Tiago e o Orton, que são coordenador e chefe de operações aqui no Brasil da Ajuda Barnabás, que é uma grande instituição missionária global, né, em mais de 50 países. E um dos testemunhos ministrados no altar foi de uma família afegã que veio para o Brasil como refugiados cristãos. São dezenas de famílias que estão chegando ao Brasil. Que lindo. Cristãos. Porque... E eles clareavam para nós isso. Então, por exemplo, quando acontece um desastre natural, os órgãos internacionais, eles recentemente, por exemplo, terremoto na Turquia, na Síria, os órgãos internacionais vão enviar muitos donativos, muito alimento, muita intervenção imediata. O que é lindo, só que tem um problema. Lá naquela comunidade, quem opera esses donativos é a comunidade local, que são as autoridades locais. O que eles fazem com os cristãos? Eles excluem. Entendi. Então chegam navios, chegam aviões, mas não chega na ponta para os cristãos. Uau, uma seleção. Uma seleção por causa da perseguição da própria comunidade. Da confissão de fé. Então essa instituição, ela
olha para esses irmãos, né? Não por acaso o nome é Barnabé, aquele que cuida, aquele que ajuda, acompanha. Mas eles testemunharam sobre uma irmã afegã que está no Brasil, com a sua família e reiniciando a vida. E quando ela chegou aqui no Brasil, se situou, começou a participar de cultos, ela fez uma pergunta. Espera aí, aqui não tem perseguição religiosa como a gente tem lá no Afeganistão. Não, não tem. Então por que o culto de vocês dura só 2 horas? Uau! Se vocês podem se reunir quando quiserem, aonde quiserem, por que o culto só dura 2 horas? Nossa, a segunda pergunta, Daniel. se não tem limite para fazer culto? Não, não tem. Por que não tem culto toda noite? O dia inteiro. Por que é uma vez por semana? Então, tu vê a mentalidade de alguém que vive na igreja sofredora em contraponto a alguém que vive no Ocidente, numa igreja que, falando de maneira ampla, geral, às vezes está virando negócio, está virando franquia, está virando um encontro social, as pessoas vão para a igreja porque gostam da música, do ar-condicionado, do ambiente, da cadeira, mas não querem nascer de novo. Fantástico. Não permitem-se nascer de novo através da obra do Espírito. Então eu penso, Felipe, que o Senhor está nos convidando a essa reflexão, a olharmos para esses novos tempos e redescobrirmos a fé genuína, não termos apenas templos cheios de pessoas, mas termos vidas cheias de Deus. Cheias de Deus. Cheias de Deus. É. Porque o cristianismo nominal, ele é uma realidade global, exceto no Oriente, onde há perseguição aos cristãos e também extrema. aos cristãos católicos também. Também, de confissão ortodoxo. católica. Sabe que eu estive numa experiência, uma oportunidade que Deus me deu de estar num curso de pós-graduação e nós tivemos uma aula dentro do parlamento inglês, britânico. O senhor comentou comigo essa experiência E extraordinária. cada aluno podia fazer uma pergunta. E eu dirigi a minha pergunta ao arcebispo de Londres, da Igreja Anglicana. Que experiência. Fantástico. E a minha pergunta foi, o que o senhor pensa do ecumenismo? Objetiva. E aí ele viu que a pergunta era um tanto capciosa, e ele riu e falou, qual é a sua matriz religiosa? Eu falei, eu sou pentecostal. Falei, só podia ser, né? Aí ele riu, brincou, mas respondeu da seguinte forma, veja, o grupo mais perseguido no mundo hoje são os cristãos. E se um cristão é perseguido no mundo hoje, não é porque ele é batista, anglicano, reformado, pentecostal, católico, arminiano, calvinista, católico. Ele é perseguido porque ele é um seguidor de Jesus Cristo. Fantástico. E aí, quando a gente olha para os mandamentos bíblicos de unidade do corpo, Felipe, nós entendemos que nós precisamos rever o nosso cristianismo. Urgente, pastor Urgente. Daniel. Nós recebemos aqui o pastor Peter, da Índia, e Lembro o do Lucas estava acompanhando, e eu fiz uma pergunta para ele, pastor, como é que existem desigrejados na Índia? Não, o que é isso? Não entendeu o que era a expressão? Não existe. Há pessoas isso. que dizem que servem a Deus, mas não congregam. Não tem isso lá. Tá, e existem desviados, pessoa que aceita Jesus, também não. Não existe isso. Eu estou há 30 anos na Índia, eu nunca vi um desviado, porque você aceitou Jesus, você perde toda a tua base social, teu apoio familiar, em muitos casos a tua identidade, você vira um infiel digno de morte. Então quem tem esse tipo de experiência não volta atrás, Felipe. Pastor, seria então pertinente falarmos que sugestionamos a experiência da fé dentro do institucionalismo religioso brasileiro? Eu creio que em muitos casos sim, não só brasileiro, né? Não só brasileiro. Ou talvez americano, digamos assim. Não no sentido ocidental. Isso, falando de continente. Ocidental. Porque enquanto o senhor falava, eu considerava para mim, né, olhando de forma reflexiva, como eu precisei de ter muros invisíveis rompidos no decorrer desses 18 anos. E esses rompimentos, eles só mostravam o quanto eu estava engessado ou neutralizado, tanto na minha expressividade cristã, como na minha identidade pentecostal, como na minha vida espiritual em si. É a experiência do Pedro com o lençol
E as aves, os répteis desenrolando-se ali, e o Senhor falando para ele: Pedro, mata e come. E Pedro dizendo: sou espiritual demais, sou religioso demais, sou denominacionalista demais, sou institucional. Come, Pedro. Não, isso aqui eu não vou comer. É possível que tenhamos vivido novamente o fenômeno pedrino, nesse tempo, porque o que o Senhor falou é real. Eu visitei uma aldeia indígena e sabe o que eles disseram para mim? Nós separamos 3 horas para você pregar. É maravilhoso pregar para os indígenas. E eu fiquei 7 anos vivendo essa experiência, sempre indo e voltando. Teve anos que eu fui 2 vezes. E eles não separavam um momento com hora marcada. Eles diziam: você tem 3 horas, fica à vontade. O culto das igrejas na África. Não tem um cronômetro. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que estão, em muitos casos, doentes por causa da desnutrição, pessoas que dividem uma fruta, mas eles vão para a igreja e eles dançam 2 horas. 2 horas. E aí a mensagem é mais 2 horas. E depois eles dançam mais 1 hora. Então, claro, a cultura, a expressividade do povo, ela é diferente de um lugar para o outro, assim como as matizes denominacionais. Todas as igrejas não precisam ser todas iguais. No sentido litúrgico, chegamos, pastor estético. Daniel, ao ponto de ser real a parábola do noivo e das bodas, que o pai do noivo convidou. Lembra dela? Lembro. Que Jesus, utilizando-se dessa parábola, ele fala que um servo levou o convite em nome do pai. E quando esse servo que leva o convite em nome do pai chega a um determinado convidado, ele diz: eu não vou poder comparecer na sua festa. Mas por que você não vai? É porque eu comprei um campo. Materialismo. O outro diz: olha, o convite é muito bom, vocês são especiais. Mas sabe, eu acabei de comprar uns gados, são bois novos, entende? O outro diz: rapaz, você não sabe, eu tenho uma viagem para fazer bem nesse dia, não vai dar. Será que seria possível olharmos para esse contexto e extrairmos lições? Então, falando de lições, extrairmos lições no sentido de: estamos preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com o nosso emprego, ok. Temos que cumprir nossas atividades? Temos, ok. Mas e o horário do Senhor? E o momento de Deus? E aí eu finalizo com uma mensagem que eu recebi esses dias, não é minha, e eu fiquei impactado com ela. Um menino nos Estados Unidos estava buscando avivamento e clamando, e pedindo, e orando, e falando: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ser usado como Charles Finney, Spurgeon, usado como Billy Graham. Eu quero ser usado, Senhor. Como os morávios, eu quero ser cheio. Ele começou a clamar e todo mundo só ouvia ele orar. E ele ficou 40 dias fazendo a mesma oração. E em um determinado dia ele entra dentro do quarto dele e o Senhor fala com ele e diz: você quer mesmo ser usado? Ele disse: eu quero. Então eu quero que você me dê algo que todos esses homens me deram. E ele disse: o que, Senhor, que eles te deram? E Deus disse: eles me deram tempo. Eles não me deram somente a capacidade, somente o conhecimento, não. Eles me deram a vida, eles me deram tempo. Qual é o tempo que a nossa geração está dando para o Senhor? Qual é a moeda mais preciosa? O tempo. O tempo. Você quer provar que ama alguém, você dá tempo. Tempo. Porque você não consegue comprar tempo com dinheiro. Não, então eu olho para a África, o que eles dão para Deus? Tempo. A Índia, tempo. Agora, temos amigo em comum, eu vou citá-lo por ser uma pessoa fantástica e a citação ser muito respaldada. O pastor Jefferson Chagas contou uma experiência da China, meu amigo. Eu chorava assim em casa. Eu falei: meu Deus do céu, não estou ouvindo isso. Aproximadamente 10 mil chineses passam por um processo de conversão. Quando não é diário, é semanal. Pastor, eu fiquei pensando: 10 mil é real? É real.
Só que eles não podem fazer a confissão pública da sua fé. E eu acredito, pastor Daniel, que haverá vai se tornar... como que se fala? Vai se tornar algo que não poderá ser contido dentro da China. Não vai ser possível o governo chinês conter o fenômeno que já está acontecendo dentro dela. Eu creio. E ele fez uma menção de que os próprios chineses, na evangelização dos chineses, fazem culto de 6 horas. E eles vão embora chorando porque acabou. Porque eles só vão se reunir na outra semana, né? Consalve a pessoa e a experiência, o pastor Paulo Locatelli também, que nos serve de uma vasta experiência esse ano. Se não me falha a memória, 30 anos de África. Uau! E ele fez uma menção, assim, olho no olho, igual eu estou próximo ao Senhor. Ele falou: Felipe, eu participei de um culto de 4 horas, 30 metros de profundidade na Mauritânia. No deserto? No deserto. E eu estava esses dias... Posso falar aqui, pastor, abertamente? Por favor. Hã? Por favor. Eu estava esses dias em um congresso. Congresso. Aí estava pregando no congresso. E aquele dia eu tive a noção e a direção de que Jesus ia batizar com o Espírito Santo. E ele começou a batizar sem que fizesse um apelo e um chamamento para o ato do batismo em si. E ele não precisa de mim para dizer vou batizar agora ou não. Não é isso. É que eu ia ministrar dentro de uma direção. Claro. Ok? E eu recebi um papel assim, pare agora. Por favor, eu preciso fazer o anúncio do político. Aí eu li aquilo e continuei. Passou mais uns 3 minutos. Por favor, eu preciso fazer o anúncio do político. Estou colocando assim. E eu tive que... Alguém que chegou ali e acabou virando o centro daquele culto. E não mais a palavra. Eu tive que parar. Meu Deus. Porque colocou o segundo, colocou o terceiro. Ficou em pé atrás de mim. E aí a igreja percebeu. O líder abaixou a cabeça. Se levantou. E eu vi ele fazendo assim com a cabeça. E tivemos que dar espaço em um momento em que o Espírito estava assoprando para que o homem pudesse realizar as atividades políticas daquele dia. Então, aonde vamos? Ou então, o congresso que convida o Felipe, vem de São Paulo, deixa a família, se prepara, busca, consagra, estuda, e aí tem 3 horas de louvor. Numa boa Assembleia de Deus tem que ter 2 hinos da harpa, né? Alguns pastores dizem, se não tiver hino da harpa, não é um culto, né? Não, essa aí não adianta, pastor. Essa aí não tem como. Essa aí... Mas vamos lá, é importante dizer que o culto tem que ter louvor. Sim. Elemento bíblico de culto é louvor. Louvor, perfeito. A gente ama a harpa cristã, sou defensor, mas é importante que se diga. Elemento do culto, dentre outros, é o louvor, não é hino da harpa. Perfeito. Porque é possível ter louvor sem hino da harpa e é possível ter hino da harpa e não ter louvor. E não ter louvor. Ok. Mas começa com 2 hinos da harpa, depois tem coreografia, que eu amo, não tem problema nenhum. Depois tem o coral, depois tem a banda, depois tem o cantor solo, depois tem o teatro. E aí, quando você pensa que você vai pregar, começa tudo de novo. Tudo de novo. Pastor, semana retrasada. Eu cheguei, 7h40, eu estava dentro do templo. Eu, a Ju e o Benjamin. Dentro do templo. 8h40, 1 hora. 9h40, 2 horas. 10h05, o microfone veio para as minhas mãos. 2h25. 10h, 22h05. E sabe o que ele disse para mim? Sei. Vamos para a parte mais importante do culto. Uau! Deixa Deus te usar, prega tudo. Agora, a pergunta que eu te faço é: houve louvor? Houve adoração? Houve entrega? Estava tendo tudo aquilo para que ficássemos ali quase 3 horas? Aí sim é uma crítica. Aí a gente precisa colocar um ponto aqui. Um ponto e vírgula. Não um ponto final. Não somos nós quem colocamos um ponto final. Mas não chame de avivamento
aquilo que é desorganização. Meu Deus. Porque a desorganização não pode justificar a falta de organização em um culto. Já que estamos no denominacionalismo, então vamos fazer com que um culto sirva o rebanho com um capim, com um feno, com um alimento saudável e satisfatório. Cantou um, como eles dizem, não virou, chama o segundo. Não virou, chama o quarto. Não virou, chama o quinto. Desorganização não pode ser chamada de avivamento. Não pode, não dá. E o pior é justificar isso na direção do Espírito. Não, porque aqui é o Espírito quem dirige. Só que, olha que interessante, Jesus, para multiplicar os peixes e pães, ele pede para os discípulos organizar o povo. Ele não realiza o milagre sem antes organização. de haver uma organização. O Pai, ele cria o mundo em 7 dias, ele tem um processo. E observando ainda, pastor, essa ótica, depois Jesus manda pegar o que sobejou. Não desperdiça. Portanto, abundância não dá lugar para desperdício. Não é porque temos em abundância que vamos desperdiçar. Então, olhando para o denominacionalismo e para a nossa liturgia, então vamos colocar ela de forma saudável, de forma boa, agradável. Aquela fala do apóstolo Paulo, temperada, para que seja agradável a quem ouve. Pronto, resumiu. O problema, Felipe, é que nós somos formais quando não precisa e não somos formais quando deveria. Quando deveria. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de questionar isso com alguns dos nossos líderes, respeitosamente. Por exemplo, a ordenação pastoral no movimento pentecostal, com exceções, com raras exceções. A cerimônia de ordenação pastoral, porque nós temos essa ênfase no chamado, a Assembleia de Deus é a potência que é porque usa líderes leigos, e isso, se a gente perder isso, nós perdemos a essência. Não adianta nós formalizar, transformar num academicismo. Nós somos isso, concorda? Concordo. Ok, mas a cerimônia de ordenação, amigo, é algo divino, proclamado pelos humanos para a vida inteira. E a nossa cerimônia, ela não é nada formal, comparada às cerimônias de denominações históricas. Eu lembro que quando eu falei isso, um dos pastores, que é um líder muito respeitado no nosso estado, ele concordou comigo e disse, olha, eu fui na ordenação de um diácono da Igreja Católica. Uau. E foi uma cerimônia linda. Então, essa é uma ocasião que nós deveríamos ser mais formais e não somos. Aí nós temos um encontro fraternal. Temos um encontro fraternal, que o nome já diz, é fraternal. Sim. E, às vezes, ele é extremamente formal. Então, eu penso que esse tempero, né? O pastor Leandro Vieira, de Curitiba, Sim. ele tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte, olha, tradição é manter viva a fé dos vivos. Tradicionalismo é matar a fé dos vivos em nome da fé dos mortos. Isso é muito forte. E é real. Então, nós precisamos de tradição, nós precisamos de liturgia, nós precisamos de instituições, nós precisamos de formalidade. Nós somos uma organização gigantesca, mas esse não é o motivo do culto. Essa não é a essência do Evangelho. Porque se nós colocarmos a tradição, o formalismo, a instituição acima da essência do Evangelho, então nós não temos, como diz o pastor Carlito Paz, nós não somos mais um movimento, nós viramos um monumento. Monumento cristão. E o monumento, você para na frente, admira, você tira a foto e você vai embora. E vai embora. E depois que você for embora, alguém vem e passa uma flanela para estar bonito para a próxima foto. Para a próxima foto. Mas o movimento é dinâmico. Ele o movimento, não você não para na frente, você anda com ele. E não é você que dá a forma, ele é dinâmico. Exato. Ele se movimenta. Fantástico, pastor Daniel. Felipe, que conversa maravilhosa, que conversa agradável. Tá chegando? Tá chegando. Já estamos com quase 1 hora. Eu esqueci de dizer para curte e compartilha. É verdade. Vale agora ainda, gurizada? Agora já quase no final, vale? Então, por favor, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Quer mais, viu? Passou muito rápido, muito bom, pastor. Felipe, como é que está sendo a experiência da paternidade biológica? Oh, meu Deus. Pastor Daniel, 3 experiências. 2 aninhos, o Benjamin já? 2 anos. 2 aninhos. Hoje, dia 26, 2 anos e 15 dias. Uma experiência única,
sem sombra de dúvida, e uma experiência que tem causado muitas lágrimas. O meu resgate de memória, né? Da minha esposa também, pelo que ele passou, pelo que nós passamos com ele, né? Então, tem dias que eu estou dirigindo, agora eu estou sem carro, mas quando eu estou com o carro do meu pai, ou em dias que eu estava com o carro dirigindo, aconteceu isso. Esses dias foi num voo, a Ju até brigou comigo, ela estava ao meu lado. Nós levantamos, o voo levantou, eu chorei quase 50 minutos do voo. E eu não conseguia parar de chorar. Mas sobre o quê? Sobre o efeito do que Deus fez na vida do meu filho. E eu agradecendo a Deus. E eu olhava para ele dormindo no colinho dela, dentro da aeronave, e eu chorava bastante porque eu pedi para Deus ser pai. E ele me concedeu esse privilégio. E ele veio envolto de não muitas dores, mas muitos desafios. E agora está tudo bem com ele, superamos essa fase e é um vislumbre, é uma coisa extraordinária. Começou a falar. Hoje mesmo ele olhou para mim e falou assim: carninha. Carninha. E é carnívoro. Meu, Igualzito ao pai. Igualzinho ao pai. Para quem não sabe, o Benjamin, que é o filhinho do pastor Felipe e da Juliana, ele nasceu bem prematuro, né, Felipe? 6 meses. 6 meses. E foi uma caminhada muito desafiadora. Foi. A nação se uniu em oração pelo teu filho, viu, Felipe? Louva a Deus por isso. Mas existe um episódio do podcast que você pode conhecer a história detalhada do milagre do Benjamin. Verdade. Que é o VidaCast do nosso amigo Dilson. Dilson, VidaCast. Então pode procura lá. VidaCast do nosso amigo Dilson Gomes. O título que ele deu foi O Milagre do Benjamin. O Milagre do Benjamin. Milagre só do digitar bem. lá. E aí você pode conhecer, não que eu não queira que você fale, sinta-se à vontade, só para situar quem está com a gente. Mas a paternidade é transformadora, né? Mudou minha maneira de dirigir, a minha forma de falar a outros pais e com outras crianças mudou totalmente. Na UTI mudou a minha percepção do fato vida, existência, né? Eu vinha com o senhor, eu comentei, amadureceu muito eu e a Ju. Enfim, é uma mudança geral em todos os sentidos. Eu tenho um irmão mais velho, embora ele não seja pai. O meu comportamento e o dele são totalmente distintos. É distante um do outro, é extremamente distante um do outro. Então, mudou tudo, né, pastor? Muda tudo, né? Se constrói, de um menino se extrai um homem. Diria que seria basicamente isso, o que eu tenho vivido. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mudou na tua pregação a chegada do Benjamin? Essência, proximidade. Quando eu falo de paternidade, eu falo da minha experiência. Mesmo ele tendo 2 anos, quando eu saio de casa, ele já está revelando no seu olhar e com a sua mãozinha levantada: volta, pai. Então ele me aproxima de uma realidade que eu não tinha experiência. Eu tinha concepção, claro, mas eu não tinha experiência. Então quando eu falo com essência, com propriedade de causa. Dá peso na fala, dá muito peso na fala. E para além do milagre que vocês viveram, da busca, né? Porque definitivamente os nossos desertos nos aproximam de Deus, né, Felipe? Demais. Deus nunca desperdiça o processo, né? E às vezes o milagre não é o resultado, é o processo. Sim. Mas agora vocês estão 2 anos e pouquinho entrando numa fase que eu posso falar porque eu tenho um de 12, né, e um de 5. Então essa fase interativa ela é maravilhosamente assustadora. É maravilhosa e assustadora. Né? Maravilhosa e assustadora, é isso. Assustadora no bom sentido, no bom sentido. Porque você começa a descobrir algo todos os dias. E como Deus fala comigo, Felipe, através dos meus filhos. Dos seus filhos. Então, eles são uma pedagogia para nós. São demais. Eles nos ensinam muito. Assim, as últimas mensagens que eu ministrei, que eu tenho ministrado, quase todas nasceram de um insight, de uma pergunta deles. De uma afirmação. E o senhor tem consentimento com o que eu mencionei? Te aproxima muito a sua paternidade, te aproxima muito quando você fala dela para a igreja? Sem dúvida. E dá essência, o senhor sente isso também? Mesmo no pastorado, é evidente que o senhor vai sentir. Porque, assim, você sabe quando um irmão está passando com um problema com um filho,
o que é ser pai. O que é ser pai. O que é ter um filho passando ser mãezinha. Você né? se coloca no lugar, se fosse com o meu. Uau. Mas, principalmente, a nova vida é obra do Espírito Santo e não da paternidade biológica. Mas a paternidade nos faz compreender melhor a Deus. Uau. Pastor Daniel, eu fiquei 17 dias depois que o meu filho nasceu para pegar ele no colo a primeira vez. Quando eu fui pegá-lo no colo, eu tremia assim. Minhas mãos tremiam. Com quanto de peso ele nasceu? Eu tenho as fotos, pastor. Ele nasceu com 1 quilo, 120 gramas. Bem pequenininho. 1 quilo, 120 gramas é uma coisa. Meu Deus. E eu fiz um bilhete, olha aqui, ó. Olha que interessante. O senhor vai aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Oração em papel de memória do Benjamim. Papel de oração do Benjamim. Atos 9:34. Benjamim, Jesus Cristo te dá saúde. Ó. Olha bem, eu tenho a foto dele, ó. Aqui tem os dias, as horas, os pesos. Eu dormia e acordava com ele na minha mão. Eu fiquei até o dia 29. Eu fiquei 29 dias com esse papel na minha mão, aí ele começou a se rasgar, tá vendo? Uhum. E aí eu colocava ele nos meus joelhos e orava. Colocava na minha mão e orava. Saía pro hospital com ele nas mãos. Voltava, vinha atender a agenda, fui pregar em Passo Fundo e preguei o evento inteiro com o papel na minha mão. Meu Deus. Foi um ato de fé. Eu não estou falando que o papel pactuou alguma coisa. Óbvio. Foi um ato de fé sobre a palavra que foi liberada em Atos 9. Jesus Cristo te dá saúde para Ernesto. E então eu colocava aqui, ó, primeiro dia, 1 quilo, 120 gramas. Sétimo dia, 1 quilo, 315 gramas. Né? 18º dia, primeira vez que eu peguei o Benjamim no colo. Eu ia colocando as informações. Olha essa aqui, ó. Sexto dia de vida, Benjamim não teve mais apneia. E foi a última vez que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Glória a Deus. Que foi o que eu contei lá no podcast, né? Eu não, a Ju contou, né? Então, eu fiz várias coisas. Olha esse aqui, ó. 9º dia, Benjamim ganhou 3 gramas. A médica disse que eram 3 grãos de feijão. Então, lindo, foi uma amigo. experiência extraordinária, né? Glória a Deus pela vida da tua família, do teu filho. Felipe, para a gente encaminhar para concluir aqui, quais são, ou pelo menos qual é o sonho que o Felipe ainda não realizou? Uau, pastor Daniel. Eu iniciei o projeto da minha escola, né? Mas eu sonho com isso. E agora ele já se tornou uma realidade. Ele está caminhando. Mas tem algo que ainda não aconteceu. E eu sonho. E quem vai me ouvir falar, isso é uma bobeira, né? Mas não é. Há muitos anos atrás eu sonhei que eu estava pregando em um país que as pessoas tinham os olhinhos puxados. E eu entendo que quando eu chegar nessa nação e se alinhar o tempo da profecia com o tempo da realização, eu estarei não finalizando a minha itinerância, mas eu chegarei ao ponto, a não ser que ele me mostre um outro homem da Macedônia, né? Será um marco. Será um marco. E recentemente uma pessoa disse, eu vi 3 malas, coisa de pentecostal. Amém? E o que você viu? Eu vi uma escrito Itália, uma escrito Espanha e uma escrito Japão. Aí eu preguei em uma igreja em Caraguatatuba, o pastor me disse, eu tenho uma filha que mora no Japão. Então, eu sinto que está orbitando perto de mim essa questão do Japão. Mas não é no sentido de eu alcançar mais um lugar, não é esse. Entendi. Sabe o que é, pastor? Porque foi um país que eu orei com 18 anos de idade. Lembra da Missão Horizonte? Claro. Do pastor Valdemar? Uhum. Saudoso pastor Valdemar, da Missão Horizonte, Kairos. E daí... trabalho fantástico. maravilhoso, né? Eu fiz um treinamento com eles e o país que eu orava, qual que era? Japão. O Japão. E eu sonhei com isso. E o sonho, ele, para mim, se torna uma realidade. Por quê? Porque
O Japão hoje, ele está do quarto... ele é o 7º país com o maior índice pornográfico do mundo. Ele é o 7º país com o maior índice pornográfico do mundo. E ele está entre os 5 países com o maior índice de suicídio do mundo. E as pessoas que convivem no Japão, eles lidam com o budismo, zoroastrismo, né? E eles trabalham muito com o confucionismo. Essas 3 religiões são muito fortes. Confucionismo é uma ideologia, mas para eles é uma confissão religiosa. E eu acredito que está na hora de nós alcançarmos essa nação. O evangelho está lá, mas eu entendo que é necessário uma pujança, eu entendo que é necessário uma evangelização mais impactante, mais firme. E eu, aos 18 anos, recebi o chamamento para orar por essa nação. Então eu tenho um desejo de viver esse sonho, foi algo que Deus me deu, e eu sonhei esse sonho de Deus, pastor Daniel. Eu tenho muito desejo de ir para o Japão. Vai. Amém. Vai em nome de Jesus. Amém. E chegando lá, deixa Deus te usar como sempre em todos os lugares. Ganhar lugares. almas, abençoar vidas. Eu creio que você conhece ele, um amigo que ficou um tempo como missionário no Japão, o pastor Vanderlei Carceliano. Verdade. E tem testemunhos maravilhosos sobre aquele país, né? E o Brasil, isso foi dito por grandes homens, personagens da história da igreja. O Brasil, ele é a esperança das missões do mundo, né? Hoje nós já somos um dos países que envia muitos missionários. Sim. Ainda não estamos perto dos Estados Unidos, por exemplo. Só que nós cremos que esse fogo que o Senhor tem acendido no Brasil e por toda a América Latina, ele é para os continentes. Concordo plenamente, pastor. Principalmente aqui próximo de nós também, né? Exato. Que não possamos projetar mais uma vez a África. Porque a África, hoje, ela já tem levantado os seus próprios missionários dentro da África. Eu estive agora em São Paulo, nós estamos recebendo um pastor etíope, um pastor congolenho, me corrija se eu estiver falando errado, congolenho, e outros apóstolos que estão ministrando na nação brasileira durante esse mês de maio e vão ministrar o mês de junho. E em uma reunião eles estavam comentando que as igrejas deles têm mantido 80 famílias missionárias. Então a África já é geradora já é formadora de missionários e ela também já os tem enviado, né? Mas sabe aonde nós precisamos de missionários, pastor Daniel? E aqui eu me utilizo do conhecimento do pastor Jefferson Chagas, especialistas em missões mesmo, claro, na Europa. E não é para ganhar em euro, é para sacrificar a sua vida no altar. Por quê? Porque nós temos a cada 24 quilômetros uma igreja de confissão cristã em Portugal. Nós temos uma Bélgica com um número baixíssimo de cristãos. Nós temos uma França com um número altíssimo de islamitas. Os muçulmanos e o islamismo é fortíssimo lá. Então hoje, se você... Inglaterra tem mais de... Londres tem mais de 500 mesquitas. Pastor, a revista Ultimato fez uma matéria, e é uma matéria falando sobre a autoproclamação e a prática da proclamação que é feita, né? 22% apenas dos europeus que confessam o cristianismo frequentam uma igreja. Cristianismo nominal. Cristianismo nominal. Que já abalou a igreja da América, está destruindo a igreja da Europa e começa a se revelar no Brasil. Começa a se revelar no Brasil. Com os desigrejados que encontram eco na academia progressista, liberal. E na mídia também. E na mídia, principalmente. Que é o perigo hoje. A doutrinação midiática é um perigo enorme. E aí, pastor Daniel, então se nós temos 22% que confessam, só confessam, mas não praticam, os outros 78% confessam e não são, orbitam. Então, a necessidade missiológica hoje, missionária, é na Europa.
Nós precisamos, até porque nós temos uma potência mundial, a França, e aqui fica para quem tiver interesse estudar sobre isso, para a gente concluir, não estender muito. Nós temos uma potência mundial que até 2030 o exército dela é formado de sangue europeu, mas mentalidade islâmica. Olha para o esporte. Então, vocês precisam entender isso aí. Felipe, o Rio Grande do Sul, toda a fronteira, desde a fronteira com o Uruguai, toda a alça da fronteira gaúcha com Uruguai e Argentina, chegando até Foz do Iguaçu, ele está sendo evangelizado por missionários muçulmanos. Verdade. O islamismo está enviando, e olha a visão missiológica deles, para usar um trocadilho com a nossa linguagem. Quem é que eles enviam? Profissionais. Profissionais liberais, médicos, empresários, empreendedores. Verdade. E essas pessoas, eles estão ocupando regiões estratégicas. Eles já possuem uma posição privilegiada. Não por acaso o Rio Grande do Sul tem a segunda maior comunidade islâmica do Brasil. Uau! Ficando atrás apenas de Foz do Iguaçu. Então, são realidades espirituais, são realidades sociais, culturais, que eu penso que nós não devemos, como igreja, usá-las para nos eximir do nosso chamado, justificar a nossa inércia. Pelo contrário, elas devem nos impactar. E o pastor José Alves, que vai estar conosco esse final de semana, ele fala muito sobre essa realidade do Rio Grande do Sul. O maior centro budista da América Latina, a maior concentração de terreiros de Umbanda. Meu Deus. Sabe? Das 10 cidades com maior taxa de suicídio, 3 são no Brasil. No Rio Grande do Sul. Das 10 cidades com menos evangélicos do Brasil, 2 são no Rio Grande do Sul. Meu Deus. Então, falando da nossa casa, da nossa terra, nós precisamos urgentemente de um avivamento. Urgente. Mas não um avivamento que prende as pessoas nos templos, numa catarse, num nirvana espiritual. Uau. Embora a gente ame esse mover. Num Valhalla espiritual. Exato. Show. Mas um avivamento que envie as pessoas após o culto às ruas. Às ruas. Eu ouvi o Douglas Gonçalves falando esses dias sobre isso. Culto de domingo é o intervalo do jogo. Uau. É só o intervalo do jogo. Não é o jogo. Verdade. A vida cristã real é antes e depois. Então, oramos, Felipe, para que Deus nos mova nessa direção. É o chamado da igreja. Feliz demais pelo teu ministério, pelos lugares que Deus tem te levado, Amém, pastor. Pela maneira que Ele tem te usado para ser uma voz profética nesse tempo, para influenciar uma geração de pregadores, de jovens, de adolescentes. E quando a gente vê pessoas com um ministério como o teu, a gente vê que a continuidade ministerial está garantida. Amém. Porque a segurança da igreja é papai quem cuida, né? Aliás, é uma confusão de hoje, né? As pessoas querem ser defensores da igreja, mas a Bíblia não precisa de defensor. Ele a defende, nós somos testemunhas, né? Exato. Mas a continuidade do ministério se dá através de homens que o Senhor chama. Fantástico. E nós temos certeza que você é um deles. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço por estar aqui nesse bate-papo tão saudável. Vamos ter que fazer o 2. Verdade. Como foi dito anteriormente, é apenas um intervalo. Amém. Obrigado, pastor Felipe Daniel. Ele Deus é pastor abençoe. da Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, e viaja o Brasil e o mundo aí. E logo, logo está indo para a América de novo, né? Se Deus quiser, dia 1º já estaremos lá. Que Deus te use lá uma vez mais. Amém, pastor Daniel. Obrigado à nossa equipe que está aqui. Deus abençoe vocês. Todo o time que está aí, Deus abençoe. Você que ficou com a gente até agora, obrigado pela sua companhia. Curte, compartilha. E compartilha. Curte, comenta e compartilha, é isso aí. Se inscreva no nosso canal e aguarde o próximo episódio do podcast aqui da Delagiado, porque sempre tem pessoas especiais para compartilhar a vida com você. Deus abençoe você. Em grande nome abraço, de Jesus. Deus abençoe. Paz.